Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo apresenta o quinto post da série Bourdieu em Pílulas, uma série de posts de introdução ao pensamento sociológico do vasto, multifacetado, polivalente Pierre Bourdieu. Esse quinto post é dedicado ao conceito de campo, provavelmente o mais influente de todos os conceitos sociológicos formulados pelo Bourdieu. Na medida em que o Bourdieu define os diferentes conceitos do seu esquema analítico de modo interrelacionado, a gente já encontrou o conceito de campo diversas vezes ao longo dessas pílulas. Por exemplo, quando eu estava lidando com as noções de posições objetivas, condições sociais de existência, hábitos, capital, ilúzio e assim por diante. De todo modo, valeria a pena começar essa quinta pílula retomando duas temáticas da nossa primeira aula, a ideia de pensamento relacional e a ideia de ruptura epistemológica da sociologia com as crenças e vocabulários de senso comum. A gente viu que o Bourdieu defendeu que uma epistemologia relacional, um pensamento relacional nas ciências sociais, romperia com o substancialismo de senso comum, que é a tendência do pensamento leigo a só reconhecer como reais entidades e fenômenos diretamente observáveis no mundo social. E o que Bourdieu diz é que o mundo social é profundamente estruturado e, portanto, causalmente influenciado por estruturas de relações objetivas que, embora reais, não são diretamente observáveis. Por exemplo, as estruturas de um campo científico com alcance transnacional, ou ainda o espaço de classes de uma sociedade moderna. Nesse sentido, para romper com a imprecisão da ideia de sociedade, Bourdieu vai atrás de conceitos que possam capturar com mais rigor a estrutura e a dinâmica do mundo social. E o que ele encontra nessa tentativa é o que chama de um raciocínio topológico. A ideia é estabelecer uma analogia heurística, ou seja, uma analogia que facilita o conhecimento do social, uma analogia entre o social e um espaço de posições. No espaço social, as posições são mais próximas ou mais distantes, em função do grau de volume acumulado que elas possuem de capital. Como a gente viu, capital é qualquer posse material ou imaterial que funcione eficazmente como recurso de poder em dado cenário societário. Nesse sentido, as diferentes posições no espaço social são determinadas pela distribuição desigual do que ali funcione como capital, como recurso eficiente de exercício do poder. Na medida em que os bens e recursos que estruturam diferentes espaços sociais são escassos, esses espaços estruturados de posições não são realidades estáticas, mas, ao contrário, realidades dinâmicas, históricas, mantidas em movimento justamente pelas disputas e competições em que se engajam os agentes ali posicionados. E o principal conceito que o Bourdieu formula para lidar com esses espaços estruturados de disputa é o conceito de campo. Ao longo da sua obra, Bourdieu alterna entre um sentido mais abrangente e um sentido mais restrito da ideia de campo. No seu sentido mais abrangente, a noção de campo é idêntica àquela de espaço de posições determinadas a partir da distribuição desigual de uma forma específica de capital. É nesse sentido, por exemplo, que Bourdieu às vezes falava do próprio espaço de classes da sociedade francesa moderna, que ele analisou em A Distinção ou em A Nobreza de Estado, como um campo. No entanto, é seguro afirmar que, na maior parte da sua obra, o conceito de campo assume um significado mais restrito, mais específico em relação à sociedade moderna e à constituição na sociedade moderna de microcosmos relativamente autônomos de atividade, como o campo científico, o campo artístico, o campo jurídico, o campo econômico no sentido estrito da economia monetária e assim por diante. Nesse sentido mais restrito, a ideia de campo depende, então, de um diagnóstico da modernidade que Bourdieu compartilha até certo ponto com alguns dos heróis da sociologia clássica. Por exemplo, a ideia durkheimiana de diferenciação, que acontece na sociedade moderna, é que dimensões da vida social outrora imiscuídas umas nas outras passam a se diferenciar e se autonomizar, por exemplo, a economia em relação ao direito, o direito em relação à religião e assim por diante. E Bourdieu também é influenciado pela tese weberiana de que um dos traços centrais da cultura moderna é a autonomização das esferas de valor, do verdadeiro, do justo e
do belo. Então, segundo Weber, enquanto em um contexto medieval, por exemplo, uma cosmologia religiosa garantia que os indivíduos percebessem uma identidade entre o verdadeiro, o justo e o belo, o que a modernidade faz é autonomizar essas esferas de valor a partir de um reconhecimento de que o verdadeiro não é necessariamente justo ou belo, de que o justo não é necessariamente belo ou verdadeiro, e assim por diante. E, de certo modo, o que o Bourdieu faz é oferecer um estofo sociológico a essa ideia weberiana ao mostrar que essa autonomização de esferas culturais de valor só foi possível em função da constituição de campos de disputa estruturados em torno desses valores. Por exemplo, a verdade científica, no caso do campo científico, a justiça, no caso do campo jurídico, e o belo, no caso do campo artístico. Trabalhando com essa acepção mais restrita da ideia de campo, a gente poderia diferenciar, portanto, as análises que Bourdieu faz de sociedade de classe, como, por exemplo, a análise do espaço de classes em um livro como A Distinção, da análise sociológica de campos e subcampos específicos, como, por exemplo, o campo literário, o campo jornalístico e assim por diante. Quando Bourdieu lida com o espaço de classes, obviamente a gente poderia fazer uma aula inteira sobre A Distinção, provavelmente o mais impactante de todos os livros que Bourdieu escreveu. De todo modo, quando ele lida com essas sociedades modernas de classe, ele reconhece dois princípios fundamentais de estratificação e diferenciação social: o capital econômico, de posses materiais e poder aquisitivo, e o capital cultural, relativo a competências e credenciais educacionais. Em certo momento, Bourdieu, inclusive, reconhece que o capital cultural pode assumir três formas: a forma incorporada, por exemplo, a capacidade de falar inglês fluentemente em uma situação de trabalho; a forma institucionalizada, por exemplo, esses certificados oficiais de que o indivíduo possui dada competência educacional, o diploma de uma universidade prestigiosa; e o capital cultural objetivado ou materializado, por exemplo, uma vasta biblioteca em casa ou em um cenário em que o conhecimento de informática é um capital cultural valioso, a presença de um computador que permita o aprendizado desse conhecimento também é capital cultural objetivado. De qualquer modo, os indivíduos são posicionados em um espaço de classes moderno em função do seu volume global de capital econômico e cultural somados, mas também em função da sua composição de capital. Isso é importante porque quando Bourdieu traça o modelo da sociedade de classes na distinção, ele distingue não só entre classe dominante e classe dominada, mas entre frações dominantes e dominadas dentro de cada uma dessas classes. Então, a fração dominante da classe dominante, que inclui, por exemplo, a alta burguesia, possui um alto volume de capital econômico e cultural, com o capital econômico sendo ainda maior do que o cultural. Já a fração dominada da classe dominante, que inclui, por exemplo, professores universitários, possui na composição do seu capital mais capital cultural do que econômico. E na classe dominada, Bourdieu localiza uma fração dominante formada pela pequena burguesia e, finalmente, no andar de baixo da pirâmide social francesa, a classe de trabalhadores manuais, uma classe de indivíduos com baixo volume comparativo de capital econômico e capital cultural. O que é importante levar em consideração? Quando Bourdieu desenvolve posteriormente suas análises da sociedade de classes, ele reconhece uma forma de capital que chama de capital social, que seria esse capital de relações pessoais que podem conferir vantagens estratégicas no mundo social. Por exemplo, quando um casal tem amizade com um político poderoso e esse político poderoso pode conseguir um cargo de confiança na máquina pública para o filho desse casal. E ele ainda trata de uma forma de capital que vai chamar de capital simbólico. Esse conceito de capital simbólico é importantíssimo, porque ele não se refere a uma forma específica de capital entre outras, ele se refere à forma que todo capital assume quando reconhecido como marca distintiva, como marca de autoridade, poder e prestígio. Isso é fundamental porque na medida em que todo capital só opera quando é reconhecido como
capital a partir de alguma espécie de marca distintiva. O capital simbólico é, como diz o burgesiano Louis Pantot, a forma suprema de validação de todas as espécies de capital. Ele vai complementar a tese weberiana sobre o monopólio da violência física pelo Estado moderno e vai dizer, na medida em que esse monopólio é percebido como legítimo, isso significa que antes de monopolizar a violência física, o Estado tem de monopolizar a violência simbólica legítima. E, na verdade, no livro Meditações Pascalianas, meu favorito de todos os que Bourdieu escreveu, ele desenvolve uma análise da condição humana a partir dessa noção de capital simbólico. Quem tiver interesse pode consultar um texto meu chamado Social entre o Céu e o Inferno, a Antropologia Filosófica de Pierre Bourdieu, publicado no Tempo Social. Mas, de qualquer maneira, quando Bourdieu analisa os capitais, ele trabalha com certas ideias. A gente viu que, dentro de espaços e campos particulares, o capital é tanto meio quanto fim das disputas que ali se desenrolam. O exemplo mais óbvio disso é essa dinâmica de acumulação indefinida de capital econômico, em que empresários investem na produção para gerar lucro e, a partir do lucro, reinvestem na produção para gerar mais lucro, para reinvestir de novo e assim indefinidamente. E existem também taxas de conversão de capital de uma espécie em outra. Então, por exemplo, quando um casal de classe média alta paga uma escola cara para o seu filho, para garantir que ele seja um candidato competitivo no Enem e possa entrar em uma universidade prestigiosa, eles estão tentando converter o seu capital econômico em capital cultural para o filho. Quando esse filho, posteriormente, mobiliza o seu capital cultural, o seu conhecimento, as suas credenciais educacionais para conseguir uma posição bem remunerada no mercado de trabalho, ele está tentando reconverter esse capital cultural em capital econômico. Mas, de todo modo, além desse espaço de classes estruturado por essas formas econômica, cultural e social de capital, Bourdieu vai dizer que todo campo relativamente autônomo na sociedade moderna opera a partir de uma forma específica de capital simbólico, de tudo aquilo que pode ser mobilizado ali como ferramenta simbólica de autoridade, poder e prestígio. Então, o capital científico, no caso do campo científico, capital artístico, no caso do campo artístico, capital jurídico, no caso do campo jurídico, e assim por diante. Quando Bourdieu lida com campos específicos, a principal metáfora analítica que ele mobiliza é aquela do jogo. Assim como em um jogo, não se pode tudo no campo, existem determinadas regras de disputa. Por exemplo, as regras da comunicação, do debate e da crítica de ideias no campo científico. Como acontece nos jogos, as regras não especificam tudo aquilo que os jogadores podem e devem fazer. Elas configuram apenas um espaço dentro do qual os jogadores possuem uma margem de manobra estratégica. Como a gente viu na nossa terceira aula, Bourdieu em diversos momentos conceitua determinadas ações como estratégicas, ainda que elas não sejam conscientemente representadas como tais na cabeça dos próprios agentes. Isso pode acontecer por pelo menos dois motivos. Os agentes podem ocultar de si mesmos alguns dos seus interesses estratégicos ou o caráter estratégico de algumas das suas ações, mas ao mesmo tempo existem determinadas condutas que Bourdieu vai conceituar como estratégias objetivas. Elas são condutas estratégicas quando pensadas em termos dos seus efeitos. Então, para voltar a um exemplo de um espaço de classes, quando indivíduos dotados de alto capital econômico se casam e investem esse capital econômico na aquisição de capital cultural pelo seu filho, embora, obviamente, a relação entre ambas as pessoas do casal tenha sido motivada por sentimentos genuínos de afeto, o próprio fato de que eles mobilizaram ali um capital e transferiram para o seu filho, enquanto agentes posicionados na mesma classe estão fazendo isso, pode ser conceituado, segundo Bourdieu, como uma estratégia de classe. Quando Bourdieu mobiliza sua teoria dos campos para tratar de campos de produção simbólica, como da arte ou da ciência, um teorema central da sua sociologia é o fato de que as posições ocupadas pelos agentes no campo condicionam fortemente as suas
tomadas de posição, as suas produções simbólicas efetivas. A despeito da variedade de posições internas ao campo, existe uma clivagem fundamental entre dominantes e dominados. Dominantes, obviamente, aqueles que possuem maior volume de capital específico acumulado, e dominados, aqueles com menor volume de capital. Um exemplo dessa análise de como posições objetivas no campo condicionam tomadas subjetivas de posição aparece quando Bourdieu trata do que chama de estratégias ortodoxas e heterodoxas em determinados campos de produção simbólica. A ideia de que agentes dominantes, portanto posicionados em uma posição dominante em função do seu maior volume de capital específico acumulado, tendem a desenvolver estratégias de tomada de posição ortodoxas. Para dar um exemplo bastante simplificado, se em um determinado estado do campo das ciências sociais, abordagens quantitativistas são vistas como mais prestigiosas porque genuinamente científicas e agentes que produzem esse tipo de ciência social quantitativista possuem maior volume de capital específico acumulado, tá? Toda a gravidade do campo, por assim dizer, vai empurrar um agente que já acumulou capital fazendo ciência social quantitativista a continuar a fazer ciência social quantitativista e a defender essa concepção de ciência social que favorece os seus interesses estratégicos. No âmbito do campo, existem agentes situados em uma posição dominada em função das suas estratégias heterodoxas. Seria o caso, por exemplo, de um veterano no campo, mas que possui menos volume de capital específico acumulado, de prestígio e autoridade simbólica, em função do fato de que não faz essa forma mais prestigiosa de ciência social praticada no seu campo. De novo, o exemplo é lógico, não estou me referindo a nenhum cenário específico necessariamente. O que é interessante levar em consideração é que dentre os dominados estão aqueles indivíduos mais ou menos recém-chegados ao campo. E a esses indivíduos cabe escolher entre estratégias ortodoxas, por exemplo, se aproximar de figuras dominantes e tentar ir adquirindo aos poucos o capital específico associado a essas figuras, as competências, o treinamento e assim por diante, ou o caminho mais arriscado do desenvolvimento de estratégias heterodoxas. Por exemplo, jovens rebeldes, à la Einstein, que são capazes de subverter os próprios princípios de distribuição de capital simbólico no campo. Quando a gente pensa na ideia de ortodoxia e heterodoxia, essas palavras possuem uma raiz comum na ideia de doxa, e isso é muito importante para o Bourdieu, porque ele vai dizer que existe um consenso, uma doxa, subjacente aos conflitos que se desenrolam no campo. E essa doxa é o conjunto de crenças sem as quais o próprio jogo ou campo não existiria. É uma crença na existência do objeto de disputa, por exemplo, na verdade científica, no caso do campo científico, ou na beleza artística, no caso do campo artístico. Uma crença no valor desse objeto, a ideia de que vale a pena investir minha libido, meus recursos, minha energia nas competições estruturadas em torno desse objeto. E, finalmente, há um conhecimento tácito das regras de persecução desse objeto. Então, digamos, dois cientistas em uma controvérsia encarniçada, ainda assim vão concordar fundamentalmente quanto à doxa. O próprio fato de que estão engajados na controvérsia indica que eles acreditam que existe uma verdade científica para ser encontrada e disputada. Eles certamente acreditam no valor dessa disputa, é por isso que se encontram tão investidos nessa controvérsia, e possivelmente ambos são mais ou menos indiferentes a outros bens e recursos, como poder econômico, poder político. E, finalmente, ambos concordam quanto a certas regras de persecução do objeto valorizado no campo. Por exemplo, por mais que eles estejam engajados em um conflito intelectual, ambos concordam com essa ideia de que esse conflito não vai ser resolvido pelo recurso à violência física ou pelo suborno ou compra do adversário. A relação entre hábitos e campo é central, não somente a análise que o Bourdieu faz da dialética entre estruturas sociais e agentes individuais,
ela é também central à sua discussão sobre o poder simbólico ou violência simbólica, que vai ser o tema da nossa próxima pílula. A gente se vê lá. Até!